Olá, bem-vindos ao canal Bíblia em Ação. A missionária Kelly Salles nos dá um testemunho do verdadeiro sentido da palavra perdão. Será que você sabe perdoar? Comente, se inscreva no canal, curta, ative o sininho para novas notificações. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Até o próximo vídeo. Um apartamento que era um apartamento de boneca, tudo novinho. A minha vida, na minha cabeça, era uma vida perfeita. Eu já tinha superado aquele episódio, aquilo ali não mexia comigo, sabe? Aparentemente estava tudo bem. A gente na igreja, as meninas sendo criadas na igreja, tudo certinho. Uma irmã vem orar na minha casa e fala assim pra mim, na frente dele: Deus manda te dizer que vai haver um grande escândalo com o teu nome. Um escândalo que vai sair das quatro paredes da sua igreja e vai chegar em outros ministérios, de tão grande que é o escândalo que vai vir. Meu Deus. Eu olhei aquilo e pensei, mas como que Deus está falando para mim que vai ter um escândalo com o meu nome? Como que Deus não está me prevenindo para não cair nesse escândalo? Você entende? Ele não falou assim, ó, vigia, porque senão vai ter um escândalo. Não, ele falou, vai ter. Passou. Depois que a gente foi lembrar dessa profecia. Vem da minha casa. Passou mais alguns dias, eu tive uma visão. Foi uma das experiências mais fortes que eu tive espiritual. Eu acordei na minha cama, meu marido já tinha ido trabalhar, minhas filhas dormindo no quartinho delas. Eu acordei na minha cama, levantei, passei pela minha sala e fui até a minha cozinha, preparar um café, provavelmente. Quando eu chego na minha cozinha era comprida assim e a lavanderia no fundo, que eu olho, eu vejo uma mulher dentro da minha cozinha. Uma mulher baixinha, branca, cabelos pretos dividido no meio até aqui, como se fosse aquela maga patológica daquele desenho, só que era uma mulher de verdade, baixinha, gordinha e branca. Eu olho pra ela dentro da minha cozinha e penso, o que essa mulher tá fazendo aqui dentro da minha cozinha? E aí, quando eu olho, ela pega e me olha assim. Ela tava de lado no meu fogão e ela pega e me olha assim, um olhar desafiador. Quando eu vi o olhar dela, eu falei, é um demônio. E eu pus as duas mãos e fui repreender. Falei, em nome de... Quando eu ia falar Jesus, ela tava aqui, ela fez assim... Pulou em mim. E pegou nas minhas mãos, as mãos dela nas minhas duas mãos, e me jogou pra trás. E eu afundei no chão, entende? Então, quando ela pulou em mim e me jogou no chão, eu acordei na minha cama desse jeito, de novo. Levantei de novo da minha cama, passei pela sala de novo. E eu fiquei em choque. Eu fiquei, Senhor, mas por que ela me derrubou? Por que ela teve autoridade? Eu ia expulsar ela em nome de Jesus. Por quê? Sem a janta. Eu tirei a janta porque a janta pra mim era a refeição melhor. Porque a janta com a família, né? Depois da igreja, pizza. A parte depois das 6 da tarde, pra mim era a parte mais sacrificante, tirar. Pipoquinha à noite, com um filminho com as crianças. Então eu fiquei 30 dias sem nada, depois das 18 horas, até no dia seguinte. Quando eu fiz esses 30 dias de jejum, eu fiz por 3 áreas da minha vida. Eu aprendi na casa de recuperação a fazer por 3 pedidos. Não sei porquê, não tá na Bíblia, mas a gente fazia isso e dava certo, e dá certo até hoje. 3 áreas. Minha vida financeira, minha vida espiritual e minha vida matrimonial. Eu fiz por essas 3 áreas, esses 30 dias de jejum. Quando acabou os 30 dias de jejum, no último dia, eu não tinha leite pra dar pras crianças, para minhas filhas. Não tinha leite dentro de casa. E eu entrei naquela lavanderia que era depois da cozinha, fechei a porta de correr, que era uma porta sanfonada, encostei de lado na parede, as lágrimas começaram a descer, assim, e eu falei, Deus, 30 dias de jejum. E um dos motivos do jejum era a minha vida financeira, e eu não tenho nem leite para dar para minhas filhas. O senhor não fez nada, o senhor não falou nada comigo, não tive resposta nenhuma, ainda não tenho nem leite. Chorei ali. Deus entrou dentro daquela lavanderia e falou para mim assim, vai até a igreja, procura um profeta que eu vou falar contigo. Eu pensei, é da carne. Como é que pode? Procura um profeta? Isso não é de Deus. Onde já se viu procurar profeta? Porque a gente não pode procurar profeta. A gente sempre teve esse negócio, né? Mas eu tinha uma palavra específica. Vai até a igreja e procura um profeta que eu vou falar com você. E eu sei que eu fui. Peguei as crianças, peguei a Alexandre e fomos pra igreja. Eu falei, pô, o senhor é profeta? Ele assustou, olhou pra mim, encheu o pulmão de ar, levantou o queixo e falou, sou. Ele primeiro assustou, mas depois ele falou, sou. Falei, então o senhor vai orar e Deus vai falar comigo. Eu falei, tá bom. Me pegou e subimos até o gabinete pastoral da igreja. Subimos alguns lances de escada, eu, ele e Alexandre. Chegou dentro do gabinete, ele fechou a porta do gabinete e começou a falar em línguas. Ele nem precisou orar por mim. Ele começou a falar em línguas, encostou na parede de lado e falou, Deus te viu, encostada na parede chorando. Encostou de jeito que eu encostei lá na lavanderia. Ele encostou na parede de lado. E falou, e hoje ele te faz 3 promessas. Ele vai fazer um milagre na tua vida financeira. Vai chegar um dia que você não vai depender de mais ninguém. Ele vai fazer um milagre na sua vida espiritual. Vai ter um dia que as pessoas vão olhar o Espírito Santo estampado na tua cara. E ele te faz a 3ª promessa, eu vou fazer um milagre no teu casamento. Eu não precisava de um milagre no meu casamento naquele dia. Mas teve um dia que eu precisei. E eu tinha uma palavra. Cara,
enfeitiçada. Era como se fosse uma macumba, mas não tinha macumba, era Deus permitindo mesmo. E eu comecei a me apaixonar por uma pessoa de dentro da igreja. Meu Deus. De dentro da igreja. E já um homem mais velho, né, que já era maestro, inclusive, do meu esposo, e tinha acompanhado toda a nossa história, essa pessoa, e aí eu comecei a me apaixonar por essa pessoa, e a gente começou a cometer adultério dentro da igreja. E aí, foi um ano que eu fiquei desviada, que depois que aconteceu aquilo, eu comecei a querer mesmo que todo mundo soubesse, sabe? Mulher, quando faz esse tipo de coisa, ela geralmente não faz por desejo carnal, ela faz porque ela se envolve emocionalmente, né? Então, eu comecei a querer mesmo que a casa caísse, sabe? Que todo mundo soubesse. Eu queria separar do meu marido. Não gostava mais do Alexandre, não sentia nada por ele. Sentia raiva dele, sabe? Sentia nojo dele. Sentia até cheiro ruim quando ele chegava perto de mim. Eu não queria mais ele. Situação diabólica. Diabólica. Aquele demônio que me derrubou dentro de casa era aquilo que ia acontecer. E aí, eu peguei e fiz de tudo para que a casa caísse, para que todo mundo ficasse sabendo, e houve o grande escândalo, que foi por aquela pessoa ser uma pessoa muito famosa no ministério, muita gente ficou sabendo. Era um escândalo muito grande. Aí eu peguei e me desviei da igreja e vim para Atibaia. Minha avó morava em Atibaia, que morava em Minas, já tinha vindo para Atibaia. Já tava bem velhinha, minha avó. E aí eu vim pra morar com a minha avó, com as crianças, e largar o Alexandre lá com a mãe dele, em São Paulo. E continuar com o meu relacionamento pecaminoso. Esse era meu intuito. Só que depois que tudo aconteceu, depois que todo mundo ficou sabendo que houve a separação entre o Alexandre me chama pra conversar e fala pra mim: você lembra aquele dia que eu te confessei um pecado? Eu falei pra ele: lembro. Ele falou: então, daquele dia em diante eu não consegui parar, até hoje. Ou seja, por que Deus permitiria que o diabo entrasse na minha vida? Porque tinha uma porta aberta. Porque o diabo, ele trabalha com legalidade. Eu era crente de verdade. Por isso que é importante saber da minha história anterior, de como eu amava Jesus, de como eu saí daquela casa de recuperação em santidade, de como que era. Era real. Era real. Eu jejuei 30 dias pelo meu casamento antes disso acontecer. E o meu marido em pecado. E eu achando que minha vida estava perfeita, não sabia de nada. Nascer. Entrei dentro da igreja, fiquei lá, ouvi o culto. E no final do culto, eles fizeram um apelo. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer voltar para Jesus? E eu pensei, eu não quero voltar para a igreja, mas eu nunca vou ter coragem de falar não para Jesus. E fui lá na frente e recebi uma oração. A partir daquela oração, na minha casa, sem ver o Alexandre, eu comecei a me apaixonar por ele de novo. Apaixonar pelo Alexandre de novo e comecei a ir atrás. E um belo dia, a minha sogra, que sempre foi contra o nosso relacionamento, sempre lutou para que a gente não casasse. Depois que a gente casou, ela aceitou numa boa, a gente sempre me tratou muito bem, mas Deus usou a boca dela. Meu marido fala até hoje que a minha sogra, ela não queria que ele casasse comigo a primeira vez, quanto mais a segunda. Ela vira pra ele e fala pra ele: você tá com saudade da sua esposa, não tá? Vai atrás dela. Quer restaurar sua família? Vai atrás dela. Minha sogra dá essa palavra pra ele. E Deus já trabalhando no coração dele, pra ele ter desejo de voltar. Quando eu saio da escola uma noite, ele tá lá do outro lado da rua me esperando. E eu, gente, meu marido, é meu marido, é meu marido. Assim, ai, então vai lá. Me levou pra casa, me comprou essa aliança. 2006 para 2025, faz as contas. Quantos anos tem? Colocou essa aliança no meu dedo e o divórcio já estava redigido. O divórcio o advogado já tinha feito, só faltava assinar. Ele rasgou de vocês a divorciarem. Nós temos pessoas que aconselham vocês a fazerem um monte de coisa, mas deixa eu te falar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Realmente é algo grave, realmente é algo que fere a alma, é algo que muito triste, muito difícil, mas é um processo. É um processo de cura, tá? A pessoa que é ofendida, ela foi ferida na sua alma. Ela precisa ser curada. E o que a gente precisa entender é que o único caminho para a cura é o perdão. O único caminho para a cura é o perdão.